Oi, 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 gente! 20 de abril, Dia do Diplomata, minha terceira tentativa de estabelecer conexão, com o Celso Amorim. Os problemas são do Instagram, como vocês sabem, a gente está ficando acostumado com isso, né? E eu vou, nesse momento, né? O Celso já entrou, a gente desligou os nossos celulares, ligou de novo e vai dar certo, já tá dando. Viram? Muito obrigada pela paciência de vocês. O Celso está entrando. Celso, bem-vindo. Muito bem. Está me ouvindo? Estamos todos. Ah, tá bom. Que ótimo, obrigada, viu? Desculpa o Não, imagina, eu Instagram. estou muito contente de falar com você e seus Sabe amigos. que a gente tem. Hoje eu descobri que, por casualidade, Celso, eu não sabia, tu certamente sabe que hoje é o dia do diplomata, né? E eu me Sim. senti presenteada por poder compartilhar uma conversa contigo, que foi o diplomata que ficou mais tempo à frente da casa de Rio Branco, como disse um amigo meu hoje cedo, né? Que sorte a minha essa casualidade, a gente poder te ouvir, a tua Não é sorte, né? lucidez. Eu não, como diz uma vidente norte-americana, eu não acredito em coincidências. Mas eu fiquei felicíssima, porque eu e toda a turma que está nos acompanhando, eu tenho uma interpretação, canso de te dizer isso, eu gosto de dizer, porque acho que a gente tem que valorizar os grandes brasileiros. Tu é um dos maiores brasileiros do meu tempo, do nosso tempo. Eu fico feliz de ter essa conversa contigo nesse dia especial. Bondade sua. Prazer meu estar com você, Manuela. Também tenho grande admiração por você. Celso, eu queria começar justamente te ouvindo sobre a configuração com a qual o mundo enfrenta o coronavírus, né? Muitas pessoas dizem, afirmam que o coronavírus traz mudanças muito significativas na relação entre os países. Mas, na realidade, a relação que os países estavam construindo, né, entre eles, né, entre as relações entre as nações, digamos assim, elas seguem o rumo que estavam tomando antes da chegada do vírus. Né? Então, por exemplo, a relação do Brasil prioritária com os Estados Unidos, a forma como a China desempenha o seu papel no mundo, como imaginar ou como pensar o Brasil diante desse cenário internacional com essa política, entre aspas, com essa política externa, né? Alguém me disse, será que a gente pode chamar de política externa o que o Brasil tem feito? Com essa política externa diante de desafios tão gigantescos. Manuela, enfim, primeiro, digamos, falando um pouco sobre o mundo, né? Quer dizer, eu acho que sim, o coronavírus implicará uma grande mudança, ou pelo menos acelerará mudanças que já estavam em curso. Eu acho que era previsível, né, que a China ultrapasse os Estados Unidos economicamente e, evidentemente, isso terá também uma repercussão política, né, na estrutura internacional. Eu acho que o coronavírus, falando em dois fatores principais, permitiu, primeiro, que a China, aparentemente, nós não sabemos exatamente como tudo se desenvolverá, tenha lidado muito melhor com o problema, apesar das hesitações e possíveis erros no início, não sei, mas ela lidou muito melhor e mais rápido com o problema do que qualquer outro país. Não só com a doença, mas muito provavelmente com a recuperação econômica. Já se fala que pode haver um crescimento importante da China, etc. Bem, então esse é um aspecto. O outro aspecto, obviamente ligado a esse, é que, digamos, também a crise, a pandemia, permitiu mostrar uma política externa que a China tem hoje, embora discretamente, com muito mais liderança do que os Estados Unidos. O America First do Trump, né, obviamente, ele tem uma contrapartida, e a contrapartida é que a liderança dos Estados Unidos é muito menor. Quer dizer, hoje em dia, talvez afora o Bolsonaro, outros países podem temer os Estados Unidos, mas ninguém quer ser liderado pelo Trump. Não se vê isso. Até o Boris Johnson parece que atravessou a estrada de Damasco, lá, entrou na estrada de Damasco, porque quando saiu do hospital, disse que a melhor coisa do Reino Unido é o National Health, que era acusado pelos conservadores de ser um resquício socialista do governo trabalhista depois da guerra. Né? Ainda teve, não sei se isso é demagogia, se isso é para valer ou não, mas ainda teve, digamos assim, a sensibilidade, não há dúvida, ainda que política, de elogiar dois enfermeiros que eram, acho que um homem e uma mulher, que eram migrantes. Um deles, aliás, Exatamente. português. Então, eu acho que você vê que é uma atitude diferente. Não sei se
se o Trump teria a mesma atitude, enfim, ele não passou pela mesma situação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém quer seguir os Estados Unidos, todo mundo pode temer os Estados Unidos. O problema é o seguinte, a liderança se faz não só pelo temor, mas também por uma certa inspiração. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era um país que inspirava. Havia muita gente que não concordava, mas a própria estrutura das Nações Unidas, Bretton Woods, FMI, né, o que veio a ser o GATT, que mais tarde veio a ser o OMC, tudo isso é criação americana. Eles incorporaram, o finalzinho do Roosevelt, depois do Truman, eles incorporaram basicamente aquelas ideias do Keynes e da necessidade de cooperação internacional e entraram por essa linha. Depois até o isolacionismo pesou, mas de qualquer maneira, então eles criaram praticamente, com a União Soviética, obviamente, que era uma grande potência também, mas principalmente os Estados Unidos, criaram a ordem internacional que nós estamos vendo hoje. E o Trump foi o primeiro que, digamos, sistematicamente, ele não se retirou, mas ele desvalorizava a ONU, desvalorizava o OMC, desvalorizava a Organização Mundial de Saúde, agora, né, de maneira agressiva até. Então, e a China, ao contrário. A China se coloca como uma potência internacionalista. Bem, como é que isso vai ser? Cada país cuida do seu interesse também, nós não temos ilusões sobre isso, todos cuidam. Mas a forma que você cuida do seu interesse é absolutamente fundamental. Então, eu diria, tanto do ponto de vista, digamos assim, dos dados pesados, econômicos, etc., quanto do ponto de vista daquilo que, depois do... Aliás, é uma invenção americana, o termo do Joseph Nye passou a chamar de soft power, o poder brando, eu vejo hoje a China ultrapassando os Estados Unidos. Não é que os Estados Unidos vai desaparecer, vai deixar de ser uma superpotência, mas eu acho que ela não será, seguramente não será a potência líder exclusiva, queira ou não queira. Se os Estados Unidos vão aceitar essa situação pacificamente, conviver com ela pacificamente, é um dos grandes desafios intelectuais. É uma coisa que é chamada até pelos cientistas políticos da armadilha de Tucídides, né? Quando Esparta, a propósito da Guerra do Peloponeso, quando Esparta ameaça passar Atenas. Enfim, então, e que isso gerou a guerra. Então, eu acho que nós vamos viver esse mundo. Dentro desse mundo, o Brasil precisa se colocar de forma soberana, né? Não com esse conceito totalmente errado de soberania que o atual governo aqui no Brasil faz, que a gente tem de soberania como liberdade de fazer o que quiser, atacar os direitos humanos, destruir a Amazônia, não cuidar do coronavírus. Isso não é soberania, isso é maluquice, né? Isso é falta de visão. Então, o Brasil tem que ter o lado da soberania, tem que ter o lado também, vou falar depois, se você quiser, da solidariedade com outros países do desenvolvimento, a integração sul-americana, mas ele tem que se colocar no mundo, como já vinha se colocando antes, digamos, buscando um mundo mais multipolar e se relacionando com os vários países. Nós não podemos passar de uma dependência dos Estados Unidos para a China, obviamente, mas que é muito bom que haja um equilíbrio. Agora, o Brasil, só terminando isso aqui, desculpa, eu falo muito. Não, é ótimo, está todo mundo aqui para te ouvir. Não, o Brasil, falando de China, eu não posso deixar de fazer essa observação. O Brasil foi o primeiro país a ter uma parceria estratégica com a China. O Brasil criou essa parceria estratégica, quer dizer, a China e o Brasil. Aliás, foi uma proposta chinesa, aliás, quem instrumentou, em grande parte, foi, na época, o meu secretário-geral, que tinha sido embaixador na China, governo Itamar, Roberto Abdenur. Depois se desentendeu comigo, mas era um grande embaixador. E ele veio... Não, são coisas da vida pessoal e da vida política. Mas ele, depois foi embaixador em Washington, etc. Então, o Jiang Zemin, a primeira viagem que ele fez ao exterior, a primeira viagem de Estado, foi ao Brasil. Jiang Zemin foi escolhido presidente, saiu da China para o encontro da APEC, né, aquela Associação do Pacífico, em Seattle, deu uma parada no aeroporto em Havana e veio ao Brasil, onde teve uma visita de Estado. E, na sequência dessa visita, se assinou a parceria estratégica que o Fernando Henrique manteve, né, e que o Lula aprofundou, né, e a Dilma continuou. Então, o Brasil tinha tudo para ser, num momento desse, um sócio privilegiado, o primeiro país a receber assistência técnica quando necessitasse, assistência material. Na realidade, nós estamos no fim da fila. Nós estamos vendo a rapinagem norte-americana comprar até os equipamentos que eram para nós. Enfim, tudo isso destruído por uma visão totalmente primária, porque não é nem mais uma questão de ser progressista ou não ser progressista. Não é? Se você pegar qualquer pensador que serviu a outros governos, né, eu poderia citar o Rubens Recupero, por exemplo, que trabalhou no governo
Itamar, que foi, depois foi para a UNCTAD, foi, enfim, um grande embaixador de destaque no Brasil, ele tem a mesma visão. Quer dizer, Claro. essa política externa nossa é uma antidiplomacia, uma coisa que nunca houve. Então, o que eu vejo, resumindo muito, o mundo não vai ser igual, nós vamos ter que redefini-lo. China, provavelmente, com os Estados Unidos e países europeus estarão na liderança disso, obviamente. Estados Unidos, como sempre, é um país muito grande, essa visão do Trump, de qualquer maneira, não pode ser ignorado, mas é importante que o Brasil esteja, e o Brasil tem que estar junto com a América Latina, e por isso iniciativas, uma delas eu participo, que chama o Grupo de Puebla, é muito importante para criar uma alternativa, uma visão alternativa no momento em que as condições permitirem. Agora, no Brasil, evidentemente, você sabe que nós estamos vivendo um pesadelo, e quando você está dentro do pesadelo, a única coisa que você pode fazer é ficar esperando que ele acabe. Celso, tem várias perguntas aqui, eu vou te fazer duas, porque é bom para ti que tu organiza melhor o raciocínio, é ruim ter que falar curtinho sobre um tema tão complexo. Eu vou tentar juntar duas perguntas que me foram feitas enquanto tu falavas. Uma é sobre como pode ser essa nova política, né, ou esse novo olhar sobre o mundo, imaginando uma aparente contradição. Países cada vez mais fechados, com a perspectiva de que o tema da pandemia seja algo longevo, né? Diante da necessidade de uma maior cooperação e solidariedade internacional, né? Que mundo pode ser esse? E uma segunda pergunta que me chega é se nessa reflexão, nessa especulação sobre a China, a gente pode imaginar uma China responsável por uma espécie de novo New Deal, né? A partir de novos arranjos financeiros da recuperação da economia. Bem, esse ponto da primeira pergunta, as duas perguntas são muito boas, mas a primeira, digamos, é muito interessante porque é, de fato, uma aparente contradição. Porque, ao mesmo tempo, nós dizemos, eu digo, e muitos dizem, que nós não podemos continuar com a globalização desenfreada, como ela vinha ocorrendo, e, ao mesmo tempo, nós não podemos abandonar a ideia de que o mundo é um mundo global. Né? São duas coisas distintas. Quer dizer, uma coisa é você achar que a globalização é a liberalização total, o abandono da indústria nacional, o abandono das prioridades nacionais. Outra coisa é você reconhecer que você precisa desenvolver suas próprias capacidades. Eu estava agora lendo um texto da Leda Paulani sobre o Celso Furtado, e aquela ideia de que o Brasil, realmente, para ser um país soberano, tem que ter uma indústria, tem que ter uma tecnologia própria. Enfim, então você pode desenvolver, sim, suas capacidades, inclusive no caso da saúde, é evidente também, para ter mais autossuficiência nisso. Nunca será uma autossuficiência absoluta, isso não existe, mas sim desenvolver mais suas próprias capacidades, mas isso não exclui a cooperação internacional. Agora, a cooperação internacional tem que ser feita de uma outra forma. Uma certa negociação da liberalização comercial é importante, nós criamos isso no Mercosul. O Mercosul só existe porque foi até uma coincidência, de certa maneira, porque, digamos, a origem política vem do governo Sarney e Alfonsin. Mas a grande aceleração, por incrível que pareça, Manuela, veio de dois governos neoliberais. Não, liberais para a época, o Menem e o Collor. Porque o que nós fizemos? Já que estão liberalizando, vamos liberalizar mais rápido dentro da região. Essa foi a ideia, pelo menos, dos burocratas. Eu, na época, era um dos burocratas, diretor do Departamento Econômico. Então, uma certa liberalização de comércio é importante, só que ela tem que ser sob controle, né? Ela tem que ser, digamos, de acordo com as necessidades dos países. Então, o que eu acho que tem que recriar a cooperação internacional, mas não pode ser mais uma liberalização desenfreada, por exemplo, a questão de patentes para medicamentos, como foi feito na época da rodada Uruguai, depois nós mudamos um pouco isso. Enfim, tudo isso necessita de ser reorganizado num mundo cooperativo, solidário, que os países não podem ser fechados aos outros, mas também tem que haver equilíbrio nessas relações. Eu acho que esse é um novo mundo que, sim, a China pode ajudar a criar. É claro que tudo tem que ser moderado, porque também cada país busca as suas próprias vantagens. Isso não é dúvida. Como eu digo, é um pouco em função da maneira de buscar as vantagens. Né? Voltando. Cada país pensa em si. O problema é como cada país pensa em si, nos seus interesses. O problema é como enxerga os outros países nessa reflexão. Isso, né? Cada indivíduo tem que cuidar da sua vida, mas você pode cuidar da sua vida em colaboração, em solidariedade com outras pessoas. Né?
Exatamente. Os países, essas analogias são sempre perigosas, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que sim, um novo mundo terá que ser organizado. Eu acho que sim, a China vai ter um papel importante. Outro dia, conversando até com a Luísa Mercadante, ele tem falado muito no novo plano Marshall. Eu até brinquei e falei, tem que ser um novo plano, mas só que não vai ser Marshall, vai ser Xi Jinping. Porque, na É. verdade, o país que terá mais condições para fazer liderar esse processo será a China. Agora, eu, pessoalmente, acho que não é bom que seja só a China. Eu acho que outros países têm que participar disso para que o mundo seja mais multipolar. Eu até estava brincando outro dia assim, com um dos meus amigos, que foi ministro do Exterior, o Dominique de Villepin, da França, foi muito lutador contra a invasão do Iraque. A gente precisa escrever um novo artigo falando da multipolaridade pós-coronavírus. Então, mas ele não tem computador, está lá em Hong Kong, isolado, enfim, a vida está difícil. Mas, enfim, eu também não tenho, quer dizer, eu tenho computador, mas sem câmera. Enfim, então esse é um ponto. Com relação à China, eu não sei se eu captei perfeitamente a pergunta. Você pode repetir a pergunta de China? A pergunta era se, a partir de novos arranjos financeiros da recuperação econômica, se pode imaginar a China à frente de uma espécie de New Deal, né, Sim, pós-coronavírus. Isso, estava falando sobre isso, menos. exatamente. Essa nova rota da seda, um cinturão e uma estrada, uma rota, de certa maneira, pode ser o New Deal. São muitos investimentos em infraestrutura. Nós temos, aliás, o Banco dos BRICS. Nós tivemos o Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi um dos diretores do Banco dos BRICS. Isso. Né? Isso também pode entrar nisso. Nós temos que recriar essa condição. Nós não podemos depender de um país só. Entendeu? Essa que é a loucura desvairada desse alinhamento automático, é nos fazer dependentes de um único país. Isso não existe. Independentemente de você gostar ou não gostar, isso não pode existir. Então, Celso, tem duas perguntas, tem outras duas perguntas aqui que eu acho que são reflexões importantes assim no desenho desse novo mundo, na especulação sobre o mundo, né? Como será durante e depois tudo isso. Porque eu acho que o durante vai ser maior do que a gente imagina, né? Acho que a gente imagina um depois, mas o durante o coronavírus vai ser muito largo. É uma reflexão sobre a União Europeia, né? A União Europeia está fadada ao fim depois do Brexit do coronavírus? Não creio. Não creio. Eu acho que é muito precipitado pensar nisso. Falar um pouco como o Mark Twain dizia. O Mark Twain tinha uma frase que o Marco Aurélio Garcia gostava de citar. Os rumores sobre a minha morte são muito exagerados. Então, eu acho que os rumores sobre a morte da União Europeia são muito exagerados. Eu acho que muita coisa terá que ser redefinida. De certa maneira, já está sendo na prática. Não sei como é que vai ser depois do coronavírus. Mas, pelo que eu ouço, depoimentos, conversa com outras pessoas, etc., por exemplo, com relação à Espanha, e estão sendo liberadas, há uma oferta do Banco Central, uma disposição do Banco Central Europeu de abrir linhas de crédito que não são exatamente nas linhas da forma ortodoxa como tudo era feito Eu antes. vi isso também. Condicionada. Então, eu acho que pode haver uma mudança de disposição. Eu acho que a União Europeia, como o Mercosul aqui, né, mas a União Europeia é muito mais avançada, é uma coisa importante. O Reino Unido sempre teve uma coisa ambivalente. Sempre teve ambivalência. Foi difícil, entre os países grandes, assim, foi dos últimos a entrar. Né? Primeiro o Reino Unido não iria. Depois o De Gaulle não queria que o Reino Unido entrasse, porque achava que era muito ligado aos Estados Unidos. Enfim, então, eu achei que o Brexit é um desastre, mas o Brexit é resultado um pouco dessa resistência, que às vezes é a esquerda e às vezes é a direita. No caso dele foi a direita. A globalização desenfreada, não deixa de ser uma resistência pela direita, como a Marine Le Pen fala, ela é muito crítica da União Europeia também. Então, eu acho que, digamos assim... Mas esse é um debate pouco feito. Sempre existiu também uma crítica à esquerda à União Europeia. No Reino Unido, muito forte, né? Com relação à defesa do tema dos direitos dos trabalhadores, da precarização do trabalho, da fragilização do emprego, né, Celso? Existia uma crítica organizada à esquerda também. Isso, há uma crítica pela esquerda também, você sabe. Inclusive, os partidos comunistas europeus foram, no início, contra a União Europeia. Isso. Por esses aspectos que você está mencionando. Agora, então, é preciso, digamos, redefinir, separar um pouco, digamos, o joio do trigo, o que foram os excessos da liberalização, com esses aspectos que você está falando, e o que é de vantajoso, sim, em você ter uma maior união. Eu acho que a União Europeia, se você for ver, digamos, a história,
do que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia era uma coisa necessária. A economia europeia tinha que, de alguma maneira, se reorganizar depois no século XX. A Alemanha tentou isso pela força, né? Perfeito. Sobretudo na Segunda Guerra. Mas eu acho que depois a União Europeia é a reorganização necessária também para que ela possa lidar com imensas potências, como são os Estados Unidos, a China, a União Soviética não é mais, quer dizer, é a Rússia, mas continua sendo uma grande potência militar e política, porque tem também muita poder militar. Enfim, é nessa área que eu volto a dizer, nesse mundo, porque a gente tem muito um raciocínio aqui por dentro, que é importante, mas há um raciocínio também, digamos assim, macro, que é muito importante. Nesse mundo em que você tem os Estados Unidos como um grande bloco, a União Europeia como um grande bloco, a China, que é um bloco em si mesmo, né? O Brasil é pequeno. O Brasil, que é um grande país, mas ele precisa da integração sul-americana e latino-americana. Por isso nós trabalhamos tanto nos governos nossos, né, que seu partido participou intensamente, aliás, discutia sempre com as pessoas do PCdoB, aliás, até acho que na parte de defesa eles eram muito preocupados, por isso que nós necessitamos dessa união sul-americana e, na medida do possível, latino-americana também. Tudo isso que os governos Temer e Bolsonaro têm buscado destruir. Tem duas perguntas mais direcionadas ao tema do Brasil, Celso. Eu vou juntá-las para poderes organizar o teu pensamento. Uma é sobre a reversibilidade, não sei se essa palavra existe dessa maneira, nesse sentido, mas sobre tornar reversível eu os danos... Eu estou lendo James Joyce, então a gente, como gosto muito do Guimarães Rosa, temos direito de criar palavras. Sabe que eu tinha um cunhado que inventou uma palavra, que eu sou uma militante para que ela exista, que é o verbo, ele fala assim, eu tinha ouvisto, que é ouvir e ver ao mesmo tempo. Falei, isso aí falta no português. Mas, enfim, a pergunta é sobre se é reversível, né? Se é possível, como imaginar uma saída, digamos assim, dessa posição de isolamento, de ausência de integração regional do Brasil, né? É reversível? Qual é o tamanho do dano, né? Será permanente? Porque qualquer olhar atento sabe que nós tivemos momentos, por exemplo, sob o teu comando, em que a política foi aprofundada, mas existiu uma permanência no Itamaraty, né? Nas políticas públicas a gente chegava a aferir, né? Era o órgão mais de Estado do Brasil. E, num certo sentido, a gente sente ele sendo destruído, né? Esse é um tema. E o segundo, sempre que se especula, ontem foi um dia de muita especulação com relação ao tema de um tipo de golpe, né, do Bolsonaro, ou seja, de um novo tipo, ou de um tipo tradicional de fechamento democrático por parte do presidente da República, sempre me perguntam e surge o tema de qual apoio internacional isso angariaria, né? Então, é possível imaginar o apoio desses países ultraconservadores a um fechamento democrático no Brasil? Eu não vou nem citá-los, né, porque são de diferentes tipos, mas existem hoje algumas nações que estruturam algo ultraconservador no mundo, né? Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho até pensado aqui uma frase. Eu acho que nós vamos, de uma forma ou de outra, com mudanças, com adaptações, haverá uma normalização em algum momento, não é? Eu tenho dito, e aí entra o que você está falando, inclusive a percepção mundial sobre o governo brasileiro, que é a pior possível. Não é mais possível alguém dizer, como foi dito no início do Bolsonaro, que havia uma campanha organizada. Não é campanha, gente. Todo mundo percebe, qualquer jornal, até o Wall Street Journal, vamos dizer assim, que é o ícone do conservadorismo, o Financial Times, o Economist, todos eles são absolutamente críticos. Eles colocam o governo brasileiro e o presidente Bolsonaro na companhia de 2 ou 3, no máximo. No máximo. E muitos singularizam ele. Um editorial do Washington Post diz que ele é o pior. Ele coloca lá na companhia do Duterte, ou sei lá mais quem, mas diz que acho que nem é o Duterte no caso do coronavírus, mas enfim, um do Turcomenistão e outro da Belarus, mas que ele é o pior. Ele é o pior. Enfim, então, o que eu acho é o seguinte, eu tenho a impressão que eu não sei se o que vai ocorrer. Isso é uma outra análise que a gente teria que fazer, que posso tentar fazer, mas você tem mais capacidade do que eu. Mas o que vai acontecer aqui? Mas eu acho que o mundo, de uma forma ou de outra, chegará a uma normalização. Eu acho que o Bolsonaro pode ser até que sobreviva, não sei. Do jeito que ele vai, não sei. Mas o bolsonarismo não sobrevive num mundo normalizado.
porque o Brasil vai ficar num isolamento absoluto. Não sabemos o que vai acontecer na eleição americana. É muito possível que ganhe o candidato democrata. Por mais que os Estados Unidos vejam o seu interesse, por mais que o presidente Bolsonaro busque ter uma relação, uns diriam de subordinação, outros diriam de vassalagem, aos Estados Unidos, eu acho que um governo Biden, até por razões internas, não poderá fazer um apoio incondicional ao governo Bolsonaro. Então, os outros países da Europa, você já não conta mais. Quer dizer, o que nós temos hoje, o que se vê fora, não é só um governo que maltrata a sua população, é um governo que ameaça o mundo. Porque, da mesma maneira que a Amazônia, o vírus e o clima, a mudança de clima, essas coisas não têm fronteira. Claro que nós somos soberanos sobre a maneira de fazer, etc., mas nós não podemos desconhecer o mundo. E o que está sendo feito no Brasil é visto como uma forma totalmente contrária à ciência, contrária à racionalidade, contrária ao sentido que eu dizia antes da cooperação internacional, né, uma falsa visão de soberania. Então, eu acho que isso é muito difícil. Agora, você sabe, né, Manuela, aqui dentro, prever o que vai acontecer é muito complexo. A toda a ligação como se dá, digamos, a ligação da elite brasileira com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, porque o presidente Lula sempre diz assim, eu acho interessante a maneira como o presidente Lula, nosso objetivo não é necessariamente, deve ser, sei lá, tirar o Bolsonaro. Agora, como ele diz, se ele não mudar, agora, se ele vai mudar, é possível que ele mude, não sei, é difícil imaginar isso, porque desde o início a aposta tem sido no caos, e eu não estou dizendo isso ele próprio disse que o objetivo era destruir tudo que está aí. Mas quando se diz destruir tudo que está aí, não é só a esquerda, que é horrível, evidentemente, que destruindo a esquerda você está destruindo a democracia, mas é destruir as instituições, é destruir as instituições científicas, é destruir as universidades, né? Enfim, a cultura, então, a saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa que certamente é uma base. Vou falar aqui uma coisa que eu penso, é uma base para uma frente verdadeiramente ampla, que é a frente pela vida. Depois vamos nos separar, porque alguns preferem de um jeito, outros de outro, mas eu acho que nesse momento tem que ter uma ampla frente pela vida. E eu não digo que a frente ampla pela vida tenha que ser para derrubar o presidente, não acho, porque isso aí vai depender de outros fatores. Não só isso, num momento como esse, agora sim temos que ter uma frente ampla pela vida que seja capaz de contê-lo, que seja capaz de ter medidas mais positivas, como foram em função da proposta que os partidos da esquerda fizeram, acabou havendo essa decisão aí sobre essa ajuda de R$ 600. Então, então é um pouco isso. Entrou aqui uma outra mensagem. Entrou uma pergunta da Maíra, que vive em Nova York, a professora trabalhou comigo na Câmara. Desculpa, tu estava terminando o raciocínio, ela entrou porque eu estava lendo para te fazer. E a letrinha estava muito pequenininha. Mas isso, não é só isso. Quer dizer, eu acho que num mundo normalizado, e esse mundo vai se normalizar de uma forma ou de outra, o bolsonarismo não tem sobrevida. Celso, a Maíra, né, então, ela pergunta sobre isso. A letra estava muito pequenininha, eu agora vou tentar tirar a pergunta da tela. Ela tá na tela para mim e para ti só, viu, a pergunta. O pessoal não tá vendo assim. Mas eu fico tentando tirar... Esses dias eu não consegui tirar. A letra estava muito pequenininha, eu tô com quase 40. Estava melhor que eu não estava vendo só você. Mas não, eu fui indo perto, Celso, porque a letrinha é muito pequenininha e eu tô com quase 40. Vamos lá. A Maíra faz duas perguntas e eu vou encaixar uma outra. Ela fala sobre a ONU dizer que nós precisaríamos de 8 trilhões, né? Como imaginar? Eu vou até reler as perguntas dela, eu vou ler... a ONU diz que é preciso criar 8 trilhões de dólares para lidar com a crise. Quais os mecanismos para discutir a alocação dessa riqueza? E a outra que ela fala é a crise das cadeias produtivas também reforça a desigualdade do sul global, exportador de commodities, e do norte industrializado. A gente caminha para uma nova configuração, né? Para que lugar a gente caminha? E eu queria inserir nisso o tema dos organismos multilaterais, né? Os Estados Unidos anuncia o fim do financiamento, o fim da sua parte de financiamento à OMS. Que espaços a gente pode vislumbrar, né, operando a política internacional, a relação entre os países? Olha, Manuela, se os Estados Unidos ficarem fora, nós temos todos que lamentar,
porque não só ele tem muitos recursos, mas também os Estados Unidos traz coisas positivas. Vamos também ver o que há de positivo para as pessoas, coisa que a gente é anti-americano. Não sou anti-americano, por exemplo, em questões ligadas, por exemplo, aos direitos da mulher, em muitas questões de direitos humanos, em Direitos muitas outras civis em questões, geral, né? dos negros, por exemplo, os Estados Unidos. Nós que dizíamos que era uma democracia racial, estamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos na participação dos negros no poder. Houve um momento até que os dois secretários de Estado seguidos, um era o negro homem, depois era negra e mulher, né, que foi o Colin Powell e a Condoleezza Rice. Até brincava, quando é que vai ter novamente um homem branco? Bom, depois teve vários, mas enfim. Quer dizer, nesses aspectos, teve um presidente negro, né? O Monteiro Lobato tinha previsto isso e aconteceu com o Obama, né? Então a gente tem que ver as coisas positivas dos Estados Unidos. Eu acho que eles sempre terão uma participação importante na nova ordem mundial. Agora, eu acho que não pode ser a mesma ordem que era antes. Ela tem que ser revista. E eu acho que essa questão das cadeias produtivas se insere nesse contexto, em que não pode ser uma liberalização absoluta. Os países e as regiões têm sim que ter capacidade de desenvolver suas indústrias estratégicas. A área da saúde é uma evidência, por exemplo, medicamentos. Eu briguei muito, vou lhe dizer, e até num certo momento, vou dizer, junto com o José Serra. José Serra era ministro da Saúde do governo Fernando Henrique, e nós conseguimos, na reunião de Doha, em que foi lançada a negociação comercial, ter uma coisa muito importante, que foi a declaração de Doha sobre propriedade intelectual e saúde pública, que nos deu margem a ter licenças compulsórias. Estou dando isso como um exemplo, mas enfim, indústria da saúde, indústria de defesa, indústria espacial, tudo isso é uma coisa estratégica. Então não posso depender só do comércio internacional. Então eu acho que isso tem que mudar, e isso influi na questão das cadeias produtivas e implica também, como dizia o Celso Furtado, em criar valor e desenvolver tecnologia internamente. Então, é essa visão. Com relação aos organismos internacionais, há uma coisa, eu acho, voltando a como eu comecei a responder a pergunta, para nós é importante que os Estados Unidos participem, porque eles são e serão uma grande potência. Então, também o organismo internacional até serve para modular um pouco, moderar um pouco certos impulsos. Não sempre, não sempre. Por exemplo, óbvio, todo mundo sabe a invasão do Iraque, houve muitos fatos equivalentes, mas em muitos momentos também foi possível moderar a ação norte-americana pela presença na ONU, pelas discussões, na área do comércio também. Por exemplo, o Brasil seguiu políticas próprias e, pelo menos durante um bom tempo, desde a época, creio que do Sarney, não sofreu uma retaliação unilateral na área econômica, porque levava os casos para a OMC, discutia lá. Alguns nós ganhamos, inclusive, como eu mencionei o negócio das patentes, que foi uma negociação, mas também algodão e vários outros. Então, esses organismos são importantes para nós, e é importante que seria muito ruim que nós tivéssemos a reprodução do que ocorreu, que essas coisas acontecem, que aconteceu depois da Primeira Guerra. Os Estados Unidos foram também, o Wilson foi o grande inspirador da Liga das Nações, só que o Congresso americano não deixou depois os Estados Unidos participarem. E o que nós vimos foi, enfim, não é a única causa, obviamente, a Segunda Guerra Mundial, pela inoperância, incapacidade de agir da Liga das Nações. Então, eu acho que sim vai ter uma nova ordem, sim os organismos internacionais têm que ser revistos, não pode ter mais um Conselho de Segurança paralisado pela questão do veto. O Conselho de Segurança não consegue discutir o coronavírus. Não é questão de discutir a Crimeia, nem, digamos, a Taiwan, não é? ou Cuba ou Venezuela, que seja, que também, obviamente, são muito importantes. Não é isso. Não consegue discutir o coronavírus. Que é uma pandemia global, né? Que atinge a todos. É um problema global. Então, eu acho que nós sim teremos que reformular muita coisa. Eu acho que nós não podemos abandonar a ideia não podemos passar da ideia, digamos, da globalização para uma ideia de um nacionalismo tacanho do tipo desse do Hungria, do Orbán, do tipo do próprio Trump, do America First, ou do tipo do bolsonarismo aqui no Brasil, em que soberania é identificada com não respeito às normas internacionais. Celso, para a gente ir encaminhando para o fim, para eu também não te gastar todo, porque tem muita gente querendo conversar contigo, eu sei que é cansativo fazer essas conversas. Eu queria te fazer duas perguntas em uma. Alguém enviou aqui, eu não gravei o nome da pessoa, quais as perspectivas para a América Latina, né? Quer dizer, o Brasil com essa baixa relação
Como a gente pode imaginar a América Latina nesse período, digamos, de transição, para usar um termo um pouco forte, do mundo, né? Mas de mudança no mundo, na correlação de forças global com a pandemia. E a segunda pergunta, que para mim é uma preocupação muito grande, é com relação a perspectiva, ou a tua opinião sobre a perspectiva de aumento de violência global, né? A gente vê as manobras, o esforço para a produção de manobras militares na região da Venezuela, né? Um assunto sempre permanente, é uma atenção permanente na região, mas não só sobre esse eminente ou possível conflito, mas se tu imaginas um mundo mais violento ou menos violento depois desse conflito. Porque tem muita gente, Celso, tem uma visão idealista que era até que eu queria acreditar, assim, né? Eu luto para que seja, mas eu não tenho uma fé cega nela, de que o mundo vai ser naturalmente um lugar melhor, mais solidário, mais humano, e não foi o que a gente viu depois da crise de 29, né? Esses dias eu fiz aqui uma aula sobre a crise de 29 para falar um pouco com a turma sobre isso. O mundo pós-29 foi o mundo em que surgiram algumas alternativas interessantes, mas o grande fato que acontece depois de 29 é a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo foi caminhando para aquilo, né? E não para, digamos assim, o amor entre os povos, as nações e a solidariedade, né? Bem, a evolução da história é complexa. Você que certamente estudou dialética, né? Eu lembro sim uma frase do Hegel dizer que o erro é um momento da verdade. Então, claro que, mas quem está vivendo dentro do erro não quer saber se isso vai ser o momento da verdade, porque você sofre as consequências daquele momento. Mas eu sou otimista. Eu não tenho nenhuma fé cega em nada, para falar a verdade. Quando eu falo, mas vai ser assim, não sei. A história cria oportunidades, cria possibilidades, mas isso vai depender da ação humana em cada momento. Mas sim, eu tendo, digamos, a achar que é possível que o mundo seja efetivamente mais solidário, porque acho que o preço do egoísmo se revelou muito grande nessa crise. Então, eu acho que as eleições americanas agora terão um papel muito importante, mas outros fatores também. Então, eu acho que tudo isso tem que ser visto de uma maneira obviamente matizada, mas eu tendo a achar que sim, nós teremos, depois da crise, um mundo melhor. Talvez não seja de imediato, talvez a reação imediata seja um certo isolacionismo, uma certa tendência. Agora, deixe-me voltar um pouco à América Latina. E eu tenho um hábito de procurar sempre ver por que as pessoas dizem, porque se você olhar para a realidade e ver tudo escuro, não tem para onde ir. Então, você tem que descobrir onde é que está a fresta. Se você fazendo a metáfora conhecida, né, da xícara meio cheia, meio vazia, eu sempre procuro ver a xícara meio cheia. Ou um terço cheia, um quarto cheia, um décimo cheia, mas sempre o lado que está cheio. Então, na América Latina, eu vejo uma coisa interessante hoje. Você deve saber, deve ter acompanhado aí, existe hoje um grupo de pessoas progressistas, que é o Grupo de Puebla. Você devia até fazer parte, na minha opinião. Mas, enfim, o Grupo de Puebla... Me chama que eu participo, Celso. Eu vou falar. Sinceramente, eu sou do PT, como você sabe, sou afiliado, mas sou um pouco suprapartidário, sabe? Porque eu acho que nessa coisa... Tu é um brasileiro, Celso, extraordinário. Lutar pelo progresso, Mas, enfim, voltando então ao Grupo de Puebla, não vou ficar falando de mim, não, o Grupo de Puebla é uma coisa muito interessante, porque eles têm hoje um presidente que está no cargo, que é o Alberto Fernandes, e 9 ou 10 ex-presidentes, todos progressistas. Nunca houve. Bom, primeiro porque nunca houve ex-presidentes progressistas na proporção que tem hoje. Mas que fazem parte do grupo, além de outras pessoas, como eu, como, sei lá, no caso do Brasil, tem até a Dilma. Bom, a Dilma também é ex-presidente, mas tem o Luiz Mercadante. Como a Carol, nossa amiga advogada, isso? A Carol Proner. Nós chegamos a jantar junto em Buenos Aires. O Marcos Ominami, que é um coordenador que foi candidato no Chile, perdeu a eleição, enfim, tem gente do México, de toda parte. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que o Grupo de Puebla tem se manifestado, chama atenção, porque tem um site aí que vocês devem olhar. O Grupo de Puebla tem se manifestado sobre muitos assuntos, desde a declaração do Trump sobre o OMS, até a situação do coronavírus, passando pela coisa da Venezuela, eu vou mencionar a Venezuela também, mas veja bem, a única limitação que eu estava vendo até hoje era que o Grupo de Puebla falava muito para dentro. Então, por sugestão em parte minha, mas fomos açoitados, fizemos uma carta ao secretário-geral da ONU. Vou até te mandar a versão em espanhol depois.
a carta ao secretário-geral da ONU, porque a gente tem que começar a falar para fora, porque não é possível que um grupo que tenha 10 ex-presidentes, 9 ou 10 ex-presidentes, um presidente, que nunca houve isso na nossa região, não seja escutado. Então, eu acho que essa integração por baixo que está sendo feita, porque isso não é, digamos, não é uma coisa de partidos. Não vai se dizer que é uma nova versão do Foro de São Paulo, e tal, com todo respeito pelo Foro de São Paulo, porque é uma coisa diferente, não é uma coisa É um grupo de personalidades, né? É um grupo de personalidades, mas incluindo um número muito grande de ex-mandatários. Então, é uma coisa muito importante. Então, eu vejo aí um trabalho de integração por baixo que permite ver, por exemplo, né, eu tenho dito, por exemplo, você tem hoje, apesar de tudo que aconteceu de horrível na região, e continua acontecendo, como aconteceu na Bolívia, no Equador, no Brasil, etc. e tal, na Bolívia, então, de forma tosca e grotesca, do Brasil e no Equador através da lawfare, enfim, apesar de todos esses problemas, você tem, digamos assim, hoje uma ligação entre essas personalidades progressistas, que é uma coisa que aponta, quem sabe, deixa ver lá uma luzinha no horizonte. Então, eu não gosto de dizer no fim do túnel, porque senão tem aquela outra metáfora, você que está vendo, é um trem vindo na outra direção, né? Então, de ver uma luzinha no horizonte, e eu acho que fico contente com isso. E vejo que, digamos assim, uma possibilidade, maior ligação entre a Argentina e o México como algo muito positivo. Eu tenho dito, Perfeito. isso aí é um eixo do bem. É um eixo do bem que tem a ver com o segundo e o terceiro maior país da América Latina em população. Os brasileiros atentam muito pouco para o grande significado que é a transformação política recente do México, né, Celso? Isso. Quer dizer, Muito o que importante. significa um governo López Obrador, o papel dele, inclusive, hoje na acolhida, que é histórico do México, mas na acolhida de asilados, digamos assim, exilados, né? A vida de pessoas foi salva, não foi só acolhida. O Evo Morales, outros corriam risco de vida. Eu digo que eu participei disso indiretamente, lá de alguma forma, e testemunhei de muito perto, outras pessoas também. Então, era risco de vida, no caso da Bolívia, no caso do Equador, que o México tem ajudado a resolver. Isso é muito importante. Eu acho que o México tem sido positivo, por exemplo, ele continua fazendo reuniões da CELAC, que é essa comunidade de estados da América Latina e Caribe, que foi criada, na realidade, aliás, no México, formalmente, mas a primeira reunião foi no Brasil, né? A primeira reunião antes da criação, na realidade, que foi a primeira vez que os países da América Latina e Caribe se reuniram sem a tutela dos Estados Unidos ou de quem quer que seja, naquela reunião de Sauípe, né, que na época ele chamava de CAL, que depois virou CELAC, que o presidente Lula convocou. Então, essa liderança que o presidente Lula exerceu, que foi continuada depois com o governo Dilma, inclusive com o Conselho Sul-Americano de Defesa, é uma coisa muito importante também para acabar com essas rivalidades bobocas que havia no passado, para trabalharmos em conjunto de forma não subordinada a ninguém, nem aos Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia, nem quem quer que seja, né? Só uma palavrinha sobre Venezuela para terminar, porque eu falo muito mesmo. Essa coisa da Venezuela, dois aspectos. As sanções já são uma barbaridade. As sanções já eram uma barbaridade, porque elas são ilegais do ponto de vista do direito internacional. Não sei se a Carol está nos ouvindo, mas ela sabe muito bem disso e conhece bem disso e tem falado disso. A CLAJUD, que é uma organização de juristas ligadas ao Grupo de Puebla, tem sempre falado disso. As sanções já são uma barbaridade. Sanções contra Cuba, contra a Venezuela, contra o Irã. Muito, muito errado também as sanções contra o Irã. O Irã foi um país que perdeu muita gente, porque tudo isso baseado talvez numa ilusão de que você bloqueando o Irã... Gente, o vírus não tem fronteira. Como eu tenho, nessa crise, diferentemente de outras, ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. A ideia dos muros nunca foi tão visivelmente destruída, né, Celso? De que adianta erguer muros entre as nações com um vírus que atravessa os muros. A solidariedade deixa de ser uma virtude apenas, passa a ser uma necessidade de todos. Exatamente. Então eu acho isso. Eu acho que, digamos, dentro desse quadro, a integração sul-americana é muito importante. E voltando à Venezuela, só para terminar, mais terrível ainda é a ameaça do uso da força na Venezuela. Eu não sei se vai se concretizar, mas, digamos, a maneira como os Estados Unidos agiram, né, colocando como eles não podem acusar a Venezuela de ter armas químicas, nem não tem condição de acusar nada disso, diz que é narcotráfico. Gente, você pode imaginar o que quiser, você pode gostar ou não gostar do Maduro, mas achar que o cara patrocina narcotráfico é contra o bom senso.
porque vai dar um pretexto desse aos Estados Unidos, é uma coisa de louco isso. Então ele é acusado, como era no Faroeste antigo, é a volta da velha política do Faroeste, o Wanted, lembra aqueles filmes? Sim, exatamente a figura, e ofereceram cartazinho, 15 né? milhões de dólares. Então é um incentivo à guerra civil, sei lá o que é. Enfim, e tudo juntado, manda uma frota que diz que é o maior desdobramento naval dos Estados Unidos em relação ao narcotráfico para o Caribe. Enfim, tudo isso. E o Brasil, tristemente, a reboque dessa política, com declarações lamentáveis. Isso tudo é muito triste. O Brasil, que liderava a paz, agora é caudatário na guerra. Ou na ameaça. E numa região importantíssima para a gente, né? Porque é uma ameaça à soberania venezuelana, mas também brasileira, porque é a região amazônica que faz fronteira. Então, ali os interesses têm relação com o petróleo, mas também existe toda a biodiversidade, o tema da água potável, que significa Amazônia para o mundo desde o ponto de vista da riqueza. Também temos petróleo, né? Também temos petróleo, né? Exatamente. Então... Não, é tudo isso. Aí entra essa problemática da violência que você falou. Mas eu acho que esse é o tal erro, o erro como um momento da verdade. Eu acho que isso será superado e eu acho que a humanidade avançará. Para faltar uma frase que também eu acho interessante, né? A humanidade só coloca problemas que ela pode resolver. Você conhece essa frase. Evidentemente, nesse caso, a ameaça foi colocada também pela natureza. Então, o que a gente resolve disso? Sim, a gente precisa ter solidariedade, ciência e respeito pela natureza também. Celso, eu não tenho nem palavras para te agradecer essa conversa no dia de hoje. Eu estava vendo aqui os comentários, né? As pessoas, em geral, são muito gratas à tua contribuição para a construção, né? Para a luta por um mundo multipolar, um mundo mais plural, um mundo de paz. Né? Então, eu quero te agradecer em nome meu, de muitas pessoas, por todo o teu trabalho ao longo desse tempo, para um mundo mais equilibrado, mais pacífico, em que o nosso país tenha um protagonismo que garanta os nossos interesses, respeitando a autodeterminação e os caminhos escolhidos pelos outros povos. Né? São palavras que hoje soam tão distantes da nossa política, mas foi ontem do ponto de vista histórico. Né? E se foi ontem, pode voltar a ser amanhã. Obrigada, viu, Celso? Também sou muito grato, eu como brasileiro, vamos dizer, a sua ação, a sua luta. Eu pude ver, digamos assim, o espírito público e suprapartidário, né, na defesa do Lula, testemunhei, acompanhei de perto a sua presença, sempre muito forte nisso. Eu te admiro muito, boa sorte aí e continue nesse seu trabalho. E conta obrigada, comigo. Celso. Bom dia para ti, boa semana, viu? E obrigada por esse... Eu sempre que eu vou falar de ti para as pessoas, eu falo que eu vi, assim, digamos, todo o protagonismo que tu assumiste internacional na luta, na denúncia e na luta pela defesa do presidente Lula, né? De um homem resguardado que não gostava de fazer discursos a um homem de palanque, né? Quer dizer, a gente fez muitos discursos ao teu lado. E agora, durante a pandemia, mais uma vez tu faz isso, que é uma transformação tua para servir o nosso povo, que foi te incluir digitalmente no Instagram para falar com milhares de pessoas. Obrigada, viu? Obrigado a você por me dar essa chance. Um beijo, fica bem. Beijinho.